Olha, agora troquei-me toda. Isto é incoerente. Cheira a torradas e pipocas até. Eu começo as intros todas desta forma. Hoje falamos de inclusão, surf e as ondas da vida. Hoje vamos falar de surf adaptado e para esta conversa trago uma convidada muito especial, que se pode dizer que vive literalmente dentro d'água. Bem-vinda, Teresa. Olá, boa tarde. Olá, gostei da cordialidade. A Teresa Abraços, assim, as pessoas conhecem-te por este nome, que é mesmo o teu apelido, não é? É mesmo o meu apelido. Eu acho incrível, porque daquilo que eu sei de ti faz todo o sentido. Costumam dizer que eu abracei uma causa. Exato. Então, a Teresa é um fenómeno no surf, uma força da natureza, por dentro e fora d'água. Também já soube isto. Tive alguma informação de fora, atenção, fiz o trabalho de casa. E um coração muito grande. Tu és responsável pela Associação de Surf Adaptado, que está sediada em Caracavelos, certo? Certíssimo. E hoje a tua missão no Incoerente é provar-nos que o mar tem infinitas possibilidades. Antes de falarmos sobre o surf adaptado, gostava que falasse um bocadinho de ti, sobre este tema do surf, da prática em si, e como é que começaste a ser este bicho do mar? Eu nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, mas tive a sorte dos meus pais, nos anos 70, comprarem uma casa de fim de semana e de férias em São João de Estoril. Portanto, na época fazia sentido, não é? Porque Lisboa era longe. Daí que eu tenha crescido junto ao mar. Portanto, passava as férias de verão na praia, literalmente. Okay. E foi aí que me apaixonei pelo mar, pelas ondas. E bastante mais tarde, já com 15, 16 anos, apareceu o surf na minha vida. Havia assim alguma praia de eleição? Portanto, a minha praia de sempre é a Praia da Poça, em São João de Estoril, que era a praia mais perto de casa. Dava para ir a pé e era ali que eu passava imensas horas, literalmente. Os fins de semana eu quase que vivia na praia, era apaixonada pela praia. Eu acho que o surf feminino é uma prática que hoje em dia não há discriminação, e ainda bem, porque não fazia sentido existir. Mas há uns anos atrás, quando era novidade, era muito associado ao público masculino. Sim, a questão foi, quando eu comecei a fazer surf, o surf propriamente não era um desporto conhecido. Portanto, o que as pessoas, às vezes a minha mãe dizia que eu fazia surf e as pessoas perguntavam se era com uma vela. Isto porquê? Porque na época viram uma telenovela brasileira que passou cá em Portugal, que era a Água Viva. Sim. Em que apareciam umas pranchas à vela no genérico. Portanto, o contacto que a população portuguesa tinha com o surf era praticamente nulo e a ideia que tinham, metiam uma prancha, era uma prancha à vela. Portanto, naquela época, eu comecei a fazer surf em 82, digamos que tinha quase uma missão para além de tentar evoluir tecnicamente, não é? Certo. No nível de surf. A minha missão, por um lado, era explicar às pessoas o que era o surf. E por outro lado era também atrair raparigas para o surf. Isto porque naquela altura em Portugal éramos para aí 2, 3 raparigas a fazer surf. Era um meio muito masculino. E cumpriste a tua missão? Acho que sim. Hoje em dia já há imensas dentro de água e dá-me imensa satisfação. O que eu acho giro hoje em dia é chegar à praia, ir para dentro da água e ter imensas raparigas, que é ótimo. Porque foi das coisas que mais me custou na época, para além de ser uma sociedade ainda muito machista, início dos anos 80. Certo. O que me custou foi não ter um modelo. Ou seja, eu nunca tive uma rapariga para quem eu pudesse olhar e pensar, se ela faz, eu também vou conseguir fazer. Os meus modelos eram os rapazes. E isso limita-nos bastante, sem dúvida. E quando falas na questão desse machismo, da discriminação, sentias isso dentro d'água também? Sentia dentro e fora d'água. Ok. A casa dos meus pais era em frente ao Liceu de São João de Estoril e a coisa que mais me gostava, eu uma miúda tímida, era sair de casa com a prancha debaixo do braço na altura em que os alunos estavam no intervalo, portanto estavam ali em frente à porta dos meus pais. Portanto, para mim, sair com a prancha, eu já sabia que ia ouvir aquelas bocas piadolas sem graça nenhuma, perfeitamente cretinas, do género, o que é que vais fazer? Levas aí a tábua de engomar? Pronto, era mesmo. Depois, dentro da água, quando chegava à água, havia muito aquele preconceito que é, ok, ela vai entrar na água, portanto vai atrapalhar ou vai dar problemas. Como se fosses mais fraca. Exatamente. Que as outras.
partiam logo do princípio que o desempenho... Mas olha, calaste-os bem. Entretanto, quando estive a ler sobre o teu percurso, vi que tu viajaste muito e com certeza que isso te enriqueceu. Quais foram assim as viagens que tu fizeste e gostaste mais? Contextualizando um bocadinho, eu depois de acabar a faculdade, eu estudei na Universidade Clássica de Lisboa, tirei estudos ingleses e alemães, línguas e literaturas modernas, e pensava que ia dar aulas. Ainda estava a fazer o estágio, mas surgiu uma hipótese de entrar para a TAP, para trabalhar no aeroporto, no handling. E eu acabei por preferir ir para a TAP. Daí começar o bichinho das viagens. Pronto, foi onde eu trabalhei 26 anos e aproveitei para viajar o mais possível. Não era assistente de bordo, eu viajava nas minhas férias. E foi uma maneira também de, por um lado, fazer surf noutras paragens e conhecer melhor o mundo, que eu acho que nos abre os horizontes. E outras culturas. Exatamente. É a minha grande paixão. Em todas as viagens eu normalmente escolhia destinos que dessem para o surf. Claro. E aproveitava para tentar interagir com a população local, porque tendo uma prancha de surf torna-se muito mais fácil, ainda mais sendo mulher. É motivo de muita curiosidade, não é? Sim, sim. Então normalmente os miúdos aproximavam-se e começavam a mexer na prancha e a falar comigo, e foi a forma que eu arranjei de também conhecer melhor a cultura de cada país. E aproveitava também para os pôr a deslizar, a experimentarem o surf. E sempre que possível tentava também que viessem meninas ao surf. Experimentar. Porque normalmente naqueles países por onde eu andei, e andei muito pelas ex-colónias portuguesas, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, mas também pelo Ghana, Senegal, Costa de Marfim. Portanto, são países que normalmente o papel da mulher está muito ligado aos papéis tradicionais, digamos. Certo. Cuidar da família, ter filhos em idades precoces. Portanto, os miúdos que apareciam na praia eram sempre rapazes. E eu perguntava, mas têm irmãs? Digam para elas virem também. Portanto, de certa forma, era uma maneira subtil de introduzir um bocadinho o tema. E também quebrar um bocadinho estas barreiras. Exatamente. Não é? Deve ter sido super especial para essas mulheres que conseguiram passar por cima destas limitações que muitas culturas... que está muito enraizado em algumas culturas, o papel da mulher, como estavas a dizer. E não sei, eu acho que, acima de tudo, o surf é libertador. Então, ou seja, podia ser qualquer outra prática desportiva que estas mulheres podiam experimentar, mas o surf é especial porque o contacto com o mar, eu acho que é um 2 em 1. E é também o quebrar aquela ideia de que o mar é sinónimo de perigo, não é? Porque nessas culturas o mar é onde se vai pescar a subsistência, certo. A pesca, não é? Portanto, o facto de eu ir para o mar já era estranho para eles. E o facto de eu chamar meninas para irem para o mar, às vezes até não era muito aceito pela família. Porque há aquela ideia, para já muitas não sabiam nadar. E depois há aquela ideia que realmente é um meio muito perigoso, muito hostil. Ou seja, as meninas que não sabiam nadar, tu levavas para dentro d'água? Sim, com a devida segurança, claro, à bordinha. Estivessem em pé e apanhavam-se a espuma. Na espuma, deslizavam à borda na espuma e fartávamos de ver sorrisos. Tudo o que se pode dar às outras é bom, eu acho. Sobretudo o gosto que eu tenho e a sorte que eu tenho é poder partilhar a minha paixão com outras pessoas. Deve ter o coração a explodir. Olha, e por falar em iniciativas boas, queria fazer aqui um salto para a associação que permite a prática do surf a pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida. Queres-me falar um bocadinho da associação? Mais a parte de como é que tornaram o surf acessível a todas as pessoas, que é incrível. Era bom que tudo fosse assim em Portugal, em Portugal e no mundo. Pronto, então, a Surf Addict é a Associação Portuguesa de Surf Adaptado e o que nós fazemos é proporcionar a prática de uma atividade desportiva, neste caso o surf, a pessoas com qualquer tipo de limitação motora, visual, cognitiva, e tudo isto de forma gratuita. Portanto, nós somos voluntários e organizamos estas experiências. Temos a nossa base na Praia de Carcavelos, temos atividade todos os fins de semana, desde que o mar permita, e nos meses mais quentes, digamos, nos meses de verão,
vamos ao país todo, para não serem só as pessoas com deficiência da região de Lisboa a terem acesso a esta atividade. Nós divulgamos nas redes sociais e as pessoas vão ter connosco. As pessoas com deficiência sabem que, sei lá, num determinado sábado de manhã estamos na praia de Matosinhos ou estamos em Lagos. Vão ter connosco, é gratuito, é só aparecerem, não têm que fazer pré-inscrição nem nada. Nós estamos lá disponíveis com uma rede grande de voluntários e treinadores de surf e essas pessoas têm uma manhã completamente diferente, de convívio, tudo, porque eu costumo dizer que a nossa missão vai muito para além do surf propriamente dito. O facto de nós incentivarmos essas pessoas a saírem de casa, a conviverem, muitas delas não têm uma rede de amigos, nós tornamos-nos os amigos deles, o grupo. O facto de estarmos num espaço público e muito frequentado, como são as praias, vai também permitir desmistificar a questão da deficiência. Hoje em dia eu noto, portanto, quando eu entrei para a associação, que foi quando ela praticamente tinha sido criada há 2 semanas, isto foi em 2012, eu notava ainda mais preconceitos que hoje em dia. Atualmente nós estamos ali na praia e é muito comum banhistas virem ter connosco e dizerem: isto é espetacular, eu não sabia que estas pessoas podiam fazer o surf e eu tenho um vizinho ou tenho um sobrinho em cadeira de rodas e gostava de o trazer. Portanto, as pessoas já nos abordam, acham interessante, não se afastam, não é? Havia aquela tendência de ficar ou observar à distância. Não, as pessoas vêm, às vezes aplaudem, perguntam como é que podem ser voluntários. Há muito aquela ideia de que para ser voluntário tem que ser surfista, e não, qualquer pessoa pode ser voluntária. Nós temos inúmeras tarefas que dá para qualquer pessoa ajudar e é garantido que saem também com um sorriso. Claro, e a verdade é que um voluntário pode não saber fazer surf, mas pode ter outras valências como ser um bom nadador. Também é preciso ajuda fora d'água muitas vezes. Às vezes ajudar a vestir o fato, ajudar a vestir uma t-shirt, dar uma garrafa de água. E também precisamos de pessoas à borda a aplaudir e a sorrir, porque eles valorizam isso imenso. E precisamos de pessoas como nós chamamos na recepção, ou seja, à beira-mar, porque quando eles acabam de deslizar, se calhar é preciso virar a prancha para fora novamente e entregar outra vez aos voluntários surfistas. Portanto, qualquer pessoa pode ser voluntária. Realmente é muito mais do que o surf, como estavas a dizer. Há muito esta interação, o sair de casa, o contacto com o mar. E mostrar, digamos, à sociedade civil, não é? As pessoas todas estão na praia, desde que crianças de terra idade a adultos, vão se habituar a conviver com a deficiência. Ou seja, vamos normalizar a deficiência, e isso é o mais importante. Poder tornar acessível, não é o quão fácil, porque obviamente que tem a sua complexidade, mas que é possível. O lema da nossa associação é: não queremos saber se é difícil, apenas se é possível. É muito gratificante para todos. Deixo o nosso site, podem ir lá ver, porque eu estou aqui a falar, mas não há nada como ver as imagens. Claro. As imagens é que falam por si. Portanto, visitem o site www.surfadaptado.pt. Só isto. E tem lá a informação toda. Tem lá tudo. Podem contactar-nos, estejam à vontade e são muito bem-vindos. Nós temos voluntários de todas as idades, também é outra coisa importante a dizer. Que às vezes julgam que são só adultos. Não. Nós temos pais, filhos, chegamos a ter avós e netos. Uau! Portanto, tudo isto é uma maneira também de desmistificar. E também temos os próprios cuidadores a serem voluntários, que também é muito interessante. Muitas vezes também os pomos a deslizar nas ondas, porque, sei lá, o pai de uma pessoa, sei lá, que esteja em cadeira de rodas, eles também precisam de espairecer um bocado. Claro, e também não nos podemos esquecer disso. Eu não sei se me lembraria desse lado também, desse benefício. Eu também não me lembrava. Porque até realmente nós olhamos muito com o papel de cuidadores, mas é um registro completamente diferente do que há em casa, não é? Muitas vezes o pai está a mandar o filho para a fisioterapia, para aquelas terapias tradicionais que são muito importantes, mas são um bocado dolorosas às vezes, não é? E ter ali uma terapia através do surf, terapia entre aspas, porque nós não somos terapeutas, apesar de às vezes termos voluntários fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, mas não podemos chamar de terapia formal. Eu acho é que somos um excelente complemento às terapias tradicionais e é isso que nós pretendemos. Portanto, eu incentivo sempre
os pais, os irmãos, que muitas vezes também são esquecidos, não é? Portanto, nós incentivamos também pomos a surfar o irmão, ou o pai, ou a mãe. Qualquer pessoa da família. Quem quiser, exatamente. Já conheci 2 atletas do surf adaptado. Da associação conheci Kaya, que é o nosso embaixador. bem disposto. Adorei. E surfa, sim senhora. Pronto, o caso do Kaya, digamos que é o meu estudo de caso, ou seja, há 9 anos que eu o acompanho. Portanto, eu tenho aprendido imenso. Eu pedi autorização na altura ao pai para o acompanhar no dia-a-dia, para saber lidar com ele. O Kaya tem trissomia 21 e uma lesão cerebral, de nascença mesmo. O Kaya já tem 51 anos. É um ser genuíno e que apareceu para surfar, tinha mais 19 quilos do que tem atualmente. E, portanto, esse foi o nosso trabalho. Eu e o pai começámos a levá-lo ao surf, a caminhar no Pardão do Estoril. E ele é um ótimo conversador. Fala pelos cotovelos. A compreensão às vezes do que ele diz é um bocadinho mais complicada, mas eu já me habituei. Eu falei pouco com ele, mas o suficiente para a pessoa começar a entender e está tudo. Sim. Não tentar é que está mal. Mas o que eu costumo dizer é que, como eu já disse nesta entrevista, a nossa missão vai muito para além do surf, ou seja, o que nós pretendemos é melhorar a qualidade de vida destas pessoas. E o Kaya é um excelente exemplo. Portanto, estando connosco há 9 anos, nota-se, e eu pedi ao pai para registar, inclusivamente nós fizemos um trabalho que já foi publicado é um estudo de caso sobre os benefícios do surf para um adulto com trissomia 21 e lesão cerebral, e não há dúvida que tudo o que o pai me relatou do dia-a-dia em casa tem sido uma superação a nível de autonomia, a nível de tudo. O surf acaba por lhe dar imensas competências, para além das competências, digamos, sociais, não é? Toda esta socialização, claro, de conviver com o grupo e com as pessoas que estão na praia. Ele ganhou imensa mobilidade, equilíbrio, tudo isso. E é isso que nós pretendemos, no fundo, é melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Eu não sou voluntária ainda, mas já lá fui passar uma manhã e por isso recomendo a toda a gente, porque acho que para além de ser um voluntariado, não é só um voluntariado, é uma experiência mesmo. Nós costumamos dizer que não sabemos quem é que sai com o sorriso maior, são os nossos surfistas, são os voluntários. Olha, para não te vou roubar muito mais tempo, mas vamos passar aqui para um terceiro bloco. Tu achas que muitas vezes quem mais limita as pessoas com deficiência é a forma como a sociedade as vê, ou mais do que a limitação em si? Ou seja, nós, enquanto sociedade, muitas vezes somos os primeiros a limitar, ainda que saibamos que, por exemplo, há problemas de acessibilidade no nosso país, no mundo no geral, não é? Mas há aqui uma visão limitadora. Há muita gente que não imaginava, por exemplo, uma pessoa com deficiência pudesse fazer surf, ou com uma pessoa com deficiência motora não pode fazer surf, não há forma de... Eu acho que também temos de desconstruir isto nas pessoas, não só nas entidades que muitas vezes limitam o acesso a estas coisas, mas também nas pessoas no geral. Eu diria que há 2 tipos. Nós temos tendência a limitar em 2 áreas, vamos pôr assim as coisas. Primeiro, porque se calhar a sociedade não cria condições físicas, chamemos assim, para que estas pessoas, nomeadamente pessoas de mobilidade reduzida, tenham acesso aos espaços. Muitas vezes não há lugares de estacionamento, e felizmente já vai havendo, mas muitas vezes não existem lugares de estacionamento em alguns sítios para pessoas com mobilidade reduzida. Ou não há casas de banho adaptadas, por exemplo. Eu agora estou muito no meu universo na praia, não é? E é fundamental as praias terem, os concessionários, portanto os restaurantes, terem casa de banho adaptada. É fundamental haver uma passadeira para, por exemplo, uma pessoa de cadeira de rodas aceder à beira-mar. Uhum. E quando eu digo uma pessoa de cadeira de rodas, também pode ser uma mãe com um carrinho de bebê ou um pai com um carrinho de bebê. Claro. Portanto, há inúmeras barreiras que nós criámos ou pelo menos ainda não estamos lá. Não estamos lá ainda. Já se tem feito muita coisa, mas ainda há muito para fazer. Por exemplo, há coisas tão simples como, por exemplo, os passeios. Os passeios serem rebaixados.
Porque a verdade é porque que é tão difícil. há cadeiras de rodas elétricas que podem, que pesam uma tonelada. As pessoas podem movimentar-se sozinhas na cadeira de rodas elétrica, por exemplo. Mas se tiverem os passeios com desnível grande, não conseguem descer. Por exemplo, a calçada portuguesa, que é muito bonita, sem dúvida, mas para uma pessoa de cadeira de rodas é terrível. É horrível. Eu confesso, eu também não pensava nisto antes de estar na Associação Portuguesa de Surf Adaptado. Sim, mas tornaste mais consciente sobre portanto, isso. Eu ganhei muito, eu aprendi e ganhei uma visão menos, digamos, egoísta, entre aspas, porque é natural, não é? Nós estamos centrados na nossa vida e não temos nenhuma limitação, e então esquecemos. Depois, por outro lado, há as limitações, e eu confesso que eu própria também cometi esse erro, e vou dar o exemplo do CAIA, o tal adulto com trissomia 21 e lesão cerebral. Quando eu o conheci, eu parti do princípio que ele nunca ia conseguir fazer surf em pé na prancha. Portanto, isto foi a minha lição de humildade. Certo. Porque ele hoje em dia já faz surf de pé. Portanto, nós não podemos limitar a capacidade dessas pessoas. Temos que acreditar que é possível. Certo. Portanto, eu estava-me a esquecer de pôr em prática o próprio lema da associação. Até mesmo para que essas pessoas acreditem em si próprias. Exatamente. Muitas vezes é desencorajador. Portanto, dizer, olha, só vais chegar até aqui. Nós temos que lhes dar as condições, ou seja, não foi correto. Eu no início não lhe estava a ensinar os passos todos como ensinamos. Um aluno que vai fazer uma aula de surf numa escola de surf, eu tenho que ensinar igual. E se calhar ele até consegue lá chegar. Portanto, temos que dar a igualdade, tem que haver a igualdade de oportunidades, claro. Igualdade de informação. No surf, estás a tornar o surf mais acessível, que é ótimo, mas acho que há outros desportos que podiam também ser mais inclusivos. E sinto que cá em Portugal estamos todos a remar um bocadinho contra a maré em alguns desportos que as pessoas têm a ideia pré-concebida que não vai dar. Eu própria, há 10 anos atrás, se olhasse para o bodyboard que faço e para o surf, pensava, isto é uma coisa, uma logística tramada para pôr aqui uma pessoa com deficiência. E agora, depois de ter visitado a associação, pensei, não é fácil, sim, e vocês têm muito trabalho, mas compensa cada segundo. No final do dia estão cansados, mas enriquecidos de uma forma que... Se eu pudesse partilhar as mensagens que às vezes recebo deles ou dos cuidadores, acho que as pessoas percebiam perfeitamente que vale mesmo a pena. O objetivo do episódio era tentarmos resumir um bocadinho esta questão da associação, também da acessibilidade e inclusão. Tenho aqui mais perguntinhas rápidas. Normalmente eu tenho um bloco de perguntas para finalizar, que são perguntas mais incoerentes e insólitas, mas desta vez vamos adaptar. Se tu tiveres um dia de mar mais agreste, como é que optam por fazer o quê na associação? Muitas vezes optamos por ficar ainda mais à bordinha. Ok. Porque, como eu disse, só o saírem de casa já é importante para eles e para nós também. É um convívio tão agradável. E tem dinâmicas ou atividades na areia, por exemplo? Temos. Boa. Algum tipo de jogos também? Sim, tudo. Até porque muitas vezes é a maneira de trabalharmos certas dificuldades sensoriais, por exemplo. Muitos deles não gostam de mexer na areia. Portanto, nós arranjamos brincadeiras subtis para criar... Estão a trabalhar aquelas competências, mas sem darem por isso. Se pudessem organizar uma viagem amanhã com todos os atletas do surf adaptado, onde é que iam? Pô, cá está. Para já tinha que escolher, não podia ir para a África em geral, porque aqueles países não têm nada adaptado geralmente. Certo. Portanto, logo aí era uma limitação. Mas não sei se estavas a referir cá em Portugal, se era nos estrangeiros. Onde tu quisesses. Olha, se queres te diga, eu acho que o nosso país tem das melhores praias para surf adaptado. E Peniche, por exemplo, é um sítio ótimo. Outra pergunta que te queria fazer, se a associação tivesse uma mascota oficial, o que é que tu escolhias? Nós até certo ponto a nossa mascota é o CAIA. Porque é assim, como ele fala com toda a gente, é muito comunicativo, muito alegre, toda a gente o adora. É o Relações Públicas. Nós dizíamos que, eu comecei a dizer assim, olha, é o nosso Relações Públicas, quando me apresentava, em jeito de brincadeira dizia isto, e ele um dia corrigiu-me e disse,
Não, embaixador. Ai, então ficou, tão bom. mas ficou como embaixador da Surf Addict e ele tem uma figura tão patusca que acho que dava uma boa mascote. Que maravilha. O grande embaixador. Mas olha, eu acho que foi um ótimo resumo. Eu, na verdade, ficaria aqui a falar contigo mais tempo. O ideal é ir à praia Exato. e ir ver uma sessão nossa. Nós estamos ali frente ao Carcavelos Surf Center, na praia de Carcavelos, portanto mais do lado esquerdo, quem está a olhar para o mar. Junto a uma estrutura que tem um barco de piratas para os miúdos brincarem, um barco de madeira. Sim. Pronto, a nossa sede é aí. Nós estamos por baixo da Federação Portuguesa de Surf. Portanto, estamos aí sábados ou domingos. As sessões são marcadas semanalmente porque eu tenho que avaliar as condições meteorológicas e de mar. Portanto, normalmente à quinta-feira fica definido se é sábado ou domingo. É sempre de manhã, 9h30, 10h. E durante 2 horas, sensivelmente, 2h30, estamos por ali. Por isso, apareçam, escrevam para a associação info@surfadaptado.pt. Perfeito. Entrem em contacto connosco. Isto é